Gente, boa noite. A gente está mais em um projeto essencial e estamos com muitas pessoas que estão vindo a primeira vez, outros já estiveram conosco. A ideia desse projeto, inicialmente, era tratar de temas que a gente acredita que são vitais ou essenciais para a gente conversar. A dinâmica do que a gente realiza é diferente um pouco do padrão que você está acostumado, que é a gente comenta um assunto com um convidado que é um especialista, sempre alguém que está imerso no assunto, e a gente abre para uma conversa com vocês. Quem já veio sabe disso, para ouvir o que você pensa, tá? Não só para perguntar para o convidado ou para a convidada, mas para exprimir um pouquinho do que você pensa. Quando isso acontecer, a gente está com tudo isso gravado, mas a gente não vai expor a sua opinião, no sentido não da sua opinião, mas às vezes as pessoas contam histórias pessoais que são muito pessoais e a gente preserva essa individualidade. Por que agir dessa forma? Porque dessa forma o nosso projeto também tem a sua impressão de como é que você vê o mundo. Então isso amplifica o que a gente está fazendo. E é um estilo nosso de trabalhar. Depois eu fecho essa conversa sob uma perspectiva que sempre é uma outra perspectiva, não copiando o que o nosso convidado está falando, mas trazer uma outra perspectiva do que a gente está ouvindo, e a gente vai para um coffee break, que aí tem esse enriquecimento da gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Estou muito feliz de vocês estarem aqui, né, hoje com a gente. E o nosso tema é um tema muito importante, é um tema que está na vida de todos nós. E quando eu estava conversando com a Marta, que aceitou estar conosco, e é um privilégio ter você aqui com a gente, eu acho que o tema é muito abrangente, é um tema muito grande, como os nossos convidados especialistas vêm, e é um tempo curto. Porque a partir do momento que a gente começou, daqui a 1 hora em ponto eu encerro. Então, não vai dar para falar sobre o papel da mulher na sociedade através dos tempos, imagina, em alguns minutos. Não vai dar para falar sobre o papel de liderança da mulher através dos tempos, também não vai dar para fazer isso. Então a gente vai ter uma conversa, isso que eu estou falando, que é como a gente trabalha. Qual que é o objetivo hoje da gente conversar? É entender um pouquinho quais são as lutas, né, que a mulher tem enfrentado e que já ocupa cargos de liderança, sem dúvida, como é o caso da Marta, né, que, apresentando para vocês, é uma pessoa que desenvolveu a sua carreira no mundo do RH, de TI, e que hoje também está com a startup, que é a Benê, que depois ela vai contar para a gente. Aliás, ela vai contar para a gente agora um pouquinho dessa história dela de empresária, de empreendedora. Conta um pouquinho para a gente, que é melhor você falar do que eu. Ok. Boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês. Quando eu comecei a trabalhar, acho que um dos meus primeiros empregos, eu já tinha um sonho de me tornar empresária, mas eu não sabia se um dia eu chegaria, né? Então foi um longo caminho, né? E com bastante dificuldades, principalmente por causa do papel em relação a você ser mulher, né? Não só questão de conhecimento, mas de você ser mulher. Então, como que eu vou chegar nesse topo aqui de ser realmente uma executiva, de ser uma empresária? Mas eu tinha isso em mente. Era um sonho de adolescente que foi sendo trabalhado e eu consegui chegar. É óbvio que eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades. E a Benê, ela nasceu no momento mais difícil da minha vida. Eu estava passando por um turbilhão de problemas pessoais e a Benê veio assim como um flash de uma coisa que eu queria fazer. Ela nasceu exclusivamente porque eu queria criar um canal de parcerias e benefícios para poder oferecer aos clientes, para poder ajudar o colaborador a economizar e render mais o salário dele. Então, foi essa a visão que eu tive. Eu falei, eu vou correr atrás disso. E aí começou a nascer a Benê, e depois foi evoluindo, e chegamos no estágio que hoje grande parte de vocês já conhece, que é a Benê. Marta, eu vou agora vou começar a pensar um pouquinho uma coisa. Eu estou feliz que tem muitos homens aqui hoje, né? Para a gente aprender com elas aqui. Mas, assim,
o homem pode dizer que ele é solidário, que ele entende, mas assim como a mulher não entende o que o homem vive, a gente não vai entender nunca o que uma mulher vive. Um cara dizer que entende o que é ser uma mãe é um absurdo. Nunca vai conseguir, como ela não vai nunca dizer o que é um pai. Então eu queria ouvir, você falou sobre as dificuldades, Marta. Como é que você vê, assim, na sua história de vida, essa trajetória para a vida da mulher, para os enfrentamentos que ela tem? A gente estava conversando nos bastidores também, os enfrentamentos que as mulheres têm são tão grandes que cada enfrentamento desse viraria um podcast, né? Então, não dá para a gente... Mas a gente precisa tratar, porque são temas essenciais. Hoje não vamos tratar de todos, mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente, e aí um pouco de forma geral. Eu não estou querendo falar só do mundo empresarial, porque tem gente aqui de gente que está acompanhando a gente no podcast, que é de diversas áreas. Como é que você vê os desafios da mulher hoje? Eles estão mais intensos, mais brandos, tem mais oportunidade, menos oportunidade? As lutas são as mesmas que, por exemplo, na sua história de vida, que as mulheres com quem você conviveu são as mesmas? Como é que você vê o mundo dessa perspectiva, né? Porque a gente ouve o preconceito para todas as áreas humanas, né? E a mulher, ela tem que enfrentar esses preconceitos também, mas ela não tem que enfrentar só os preconceitos, tem que enfrentar muitos desafios. Então é melhor ouvir o que você tem para dizer sobre esses desafios. Tá. Na década de 60 e 70, eu não tinha nascido, viu, gente? Começou um movimento que era o movimento feminista, que muita gente tem uma visão desse movimento de ser uma coisa que as mulheres estão querendo... Vou precisar que você fale um pouquinho mais alto, que é o que o meu público lá do fundo está pedindo, tá bom? De que as mulheres querem se mostrar diante dos homens, querem batalhar, tem uma visão totalmente errônea desse assunto, né? Quando, na verdade, esse movimento começou porque as mulheres buscavam o direito de poderem trabalhar, estudar, cuidar do seu próprio corpo, se posicionar perante a sociedade, poder ter direito ao voto, né? E ao longo desses anos, teve várias mudanças, mas eu diria que a gente agora está num momento que a gente fala muito sobre o empoderamento feminino. O que é empoderamento feminino? É a mulher ficar com poder, né? A gente vai ter muito poder aí para poder fazer as coisas, tal. Empoderamento feminino também é relacionado à mulher poder, né, entre aspas, realizar coisas que o homem também realiza. Em que sentido? Puxa, a mulher, ela tem o mesmo direito que os homens em relação, quando a gente pensa num ambiente de trabalho, você tem, às vezes, uma mulher exercendo o mesmo cargo e com uma remuneração menor. Mas por que essa diferença? Eu vivi isso. Por que essa diferença? Porque essa pessoa ganha menos do que eu, mais do que eu sendo homem. Né? Então, esse empoderamento feminino ele tem sido muito buscado em várias áreas da vida da mulher, que passa pela vida pessoal dela. Então, para ela ter o direito de tomar decisões sobre o seu próprio corpo, o empoderamento feminino passa pela questão do trabalho, né? Dela poder realmente realizar trabalhos que, na área de tecnologia, no passado, você falava muito, eu vim da área de tecnologia, então você via um departamento repleto de homens na parte de tecnologia, e às vezes uma mulher. Hoje mudou bastante, a gente já vê mais mulheres, mas ainda, pesquisando em números, isso é muito baixo. A mulher poder se empoderar no sentido de buscar melhores condições financeiras, ela tem o direito a isso. Né? Aí parte para a questão também de conhecimento, da mulher poder se empoderar através do conhecimento e do saber. E também empoderamento no sentido do quê? Dela não sofrer abusos como as mulheres sofrem no nosso país e no mundo. Então, as mulheres sofrem abusos em casa, as mulheres sofrem abusos na empresa, né? E isso, muitas vezes, passam pela gente de forma despercebidas. Mas o número é muito alarmante. É uma coisa assim que assusta. Eu, quando comecei a trabalhar, eu lembro que eu vivi vários episódios
que me assustava. Eu falava, poxa, o que é isso? O que é isso? Então, o que eu vejo, né? Como que eu enxergo? Que, apesar de lá nos anos 60, 70, a gente diria até que em 1940, que foi quando começou a primeira revolução das mulheres, quando os homens foram para a guerra, as mulheres começaram a ocupar os postos de trabalho dos homens, que pouca coisa mudou, porque existe ainda um cenário dentro da sociedade que tenta rotular a mulher, o papel da mulher. Então, essa forma de rotular a mulher é totalmente prejudicial, não somente para a mulher, é para a sociedade. Porque uma mulher, ela consegue, sim, trabalhar, ir para casa, ela tem uma jornada dupla, às vezes tripla, porque ela trabalha, ela vai para casa, cuida da casa, depois cuida do marido, cuida dos filhos e não para. Né? Muitas mulheres, eu já escutei depoimentos de mulheres que trabalham, eu não estou falando de mulheres em cargos de liderança, eu estou falando de mulheres no geral. Mulheres que vão para casa depois de um dia de trabalho, chegam, o homem chegou também do trabalho, ele está lá sentado no sofá, com a cervejinha do lado, tal, e a mulher está lá limpando a casa, cuidando do filho, ensinando, tal, e ele está lá. Mas ela também trouxe o sustento para casa. Então, que desigualdade é essa? Então, essa desigualdade precisa ser trabalhada. E ela tem que começar, mulheres, através de nós. Principalmente porque existe também um ponto fundamental que eu vejo que existe uma questão das mulheres, às vezes, quererem concorrer com as outras mulheres. Então, você vê uma mulher, por exemplo, que subiu, se posicionou dentro da empresa, cresceu de cargo, tem uma outra mulher lá com um sentimento ruim e falando, poxa, por que não sou eu? E estou sendo contra. Não, as mulheres precisam vibrar com a outra que está crescendo e falar, eu vou também crescer. Porque se não tiver esse apoio mútuo das mulheres, a gente não vai conseguir vencer esse preconceito. O próprio preconceito também tem que ser vencido da própria mulher em relação à mulher. Eu escutei uma frase essa semana, eu não sei de onde que veio, não vou citar, mas que foi falado da seguinte forma, que mulher é inteligente, ela não vota em mulher. Então, isso para mim resume um pouco do que eu vivi, né? Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo aqui há 5 anos, né? Não vou falar que é mais que isso, né? Shirley, Claudinha e Adelaide, mas que já trabalham comigo aí há mais de 20 anos. E eu tenho orgulho de falar que 95% da empresa, da Facility, que é uma das empresas, eram de mulheres. Só tinha mulher. E eu adorava isso. Mas por quê? Porque eu vi a batalha de cada uma. Eu vi essas mulheres darem à luz e continuarem trabalhando. Eu vi essas mulheres enfrentando problemas em casa e continuaram trabalhando. E são batalhadoras e vencedoras. Mas eu também vi muitas vezes uma querendo concorrer com a outra e não vibrando. Né? Então, a gente precisa mudar a sociedade. E as mulheres precisam alcançar um patamar de liderança, sim, não somente nas empresas, mas na sociedade, no governo, né? Em todas as esferas. E eu acho que é uma forma da gente poder tentar mudar o mundo em relação às mulheres, para acabar com várias questões. Né? Eu comentei hoje com ele que se eu comecei a levantar alguns dados e eles são assustadores em relação ao que a mulher pode sofrer. Mas eu acho que a gente tem um trabalho longo pela frente, mas se as mulheres tiverem uma visão de lutar e falar, puxa, o empoderamento não parte só para mim. Não, eu quero que essa pessoa aqui do meu lado, essa mulher que está aqui, também faça parte desse empoderamento feminino. A gente pode alcançar vitórias e mudar o ciclo vicioso que a gente já enfrenta há muitos anos, que é o preconceito velado na sociedade. Às vezes é descarado também, né? Mas muitas vezes passa assim, meio velado, despercebido.
A gente vai ter mais coisa para conversar com a Marta, mas eu queria parar aqui e só dizer o seguinte. A história humana, ela é muito... Na antiguidade, por exemplo, se o cara casasse com uma mulher bonita, ele tinha que ser um bom guerreiro, senão ele ia morrer. Não sei se vocês sabem disso, os homens presentes, mas o cara falava assim, gostei da sua mulher. E aí, se a sua espada não fosse rápida, você entende? A Bíblia conta o caso de Abraão, que falava, fala que você é minha irmã, pra você ter uma ideia, porque era uma situação difícil. Então, a mulher, ela sempre teve um lugar de cobiça, sabe? Como se fosse a guerra, né? A guerra de Troia com os gregos, os troianos contra os gregos, é uma história que começa com Helena, né? É assim, e hoje os resquícios dessa guerra já são encontrados. Então, assim, a mulher, ela ocupa um lugar no imaginário da sociedade muito grande, mas muitas vezes um lugar de posse, um lugar onde ela não pode determinar o seu, né, o seu destino, inclusive, né? O lugar mais baixo da sociedade para o homem antigo era a viúva. Porque a viúva, ela possuía terras, mas que ela ia deixar de possuir. Assim que alguém dissesse, não, essa terra é minha. Ela não tinha para quem recorrer. Então, essa fragilidade que a gente ouve falar, tal, que está falando, parece que não, isso é... Isso é. Então, a história humana, ela fala de muitas coisas. Então, vocês acham que, ainda para as mulheres, vocês acham que a sociedade brasileira é matriarcal ou é patriarcal? Ou vocês acham que quem fala grosso é o patriarca, mas quem dá o ritmo do negócio é o matriarcal? O que vocês acham? Quem que vocês acham que na periferia determina o rumo da casa? Mulher. E tem muita gente nessa classe social no nosso país, não? Então, indutivamente, eu estou dizendo para vocês que a nossa sociedade ela é o quê? Matriarcal. E é o que a Thalita acabou de falar. Ela é matriarcal. Sim, mas nós aí estamos falando de preconceito. Então o cara fala grosso. Que aqui nessa casa tal e tudo, mas ele vai sair. Ele vai sair, meu amigo, e quem vai dar o rumo? E às vezes eu já vi muito isso acontecer na minha vocação de pastor. Eu já vi muito isso acontecer. O cara fala grosso tá, e tudo. O cara tá ali no corredorzinho, a mãe fala, tá bom, ele já falou, mas o negócio é o seguinte. É aqui, ó. E ele tá escutando também no canto lá, mas ele falou grosso. Era o que ele tinha que fazer. Mas o que a gente acha que é bonito, falando que a sociedade é matriarcal, parece bonito, né, isso? Mas a verdade é que isso é um peso. Porque quantas mães não têm a responsabilidade total sobre tudo na casa? Né? E isso, eu só quis ampliar o que ela acabou de falar para a gente, né, entender que isso também pode ser um peso, porque não é para ser assim, não é? É para ter o pai, não era nem para ser patriarcal nem matriarcal, era para ser familiar, né? Era para ser familiar, todo mundo, cada um assumiu um papel. Mas a gente percebe que existe uma tendência, sim, social, a falar, não, aqui é... Mas cadê a mãe? Cadê sua mãe? O empoderamento feminino passa justamente... Mais alto. O empoderamento feminino passa justamente pela questão da pessoa, da mulher, poder fazer suas próprias escolhas, independente dela escolher trabalhar ou ficar em casa. Se ela fica em casa e isso é positivo para ela e para a família, ok. Se ela quer trabalhar, né, e isso é positivo para a família, ok. Então, hoje, quando a gente fala do empoderamento feminino, também passa por essa questão de escolha. Eu posso escolher, eu como mulher tenho o direito à escolha. Não é o homem que vai determinar, não é a sociedade que vai determinar. Eu sou livre, então eu posso ter escolhas. Muito bem. Mais alguém? Vou perguntar para os homens agora. Como que vocês veem o preconceito e se você é uma pessoa que luta contra o preconceito, de alguma forma, tá? Agora é bem... Aqui tem um pinga-fogo também, porque, né? Elas estão falando tanto da realidade, né? Mas eu acho que é importante a gente ver isso, né?
Eu vou começar, tá? Geralmente, quando eu pergunto, eu não falo nada, mas eu queria dar um bom exemplo. Em algumas regiões do país, as pessoas apresentam uma menina, porque ela já é mais desenvolvida, como se fosse mulher, e apresenta ela como mulher, mas ela é uma menina. Por que ela é uma menina? A lei diz que ela é uma menina. E quando apresentam uma menina para a sociedade, isso acontece em centenas de municípios. Não vou designar uma região do país para não parecer preconceituoso. Basta você pesquisar isso. Essa apresentação, né, e tem uma apresentação antiga, né, que era aquela que fez 15 anos, então ela vai ser apresentada à sociedade como mulher. Só que dentro da nossa legislação, ela é uma menina. Isso significa que ela está sendo apresentada e exposta a um monte de situações para as quais ela não está pronta. E eu acho que essa é uma luta social que o Brasil precisa ter. Sabe? Porque essa mentalidade de que você pode colocar uma criança na rua e dizer que ela é uma mulher, expõe essa criança a um abuso sexual, um abuso de toda a natureza moral. E o Brasil ainda é um lugar de abuso infantil, porque nós gritamos um pouco contra isso. Porque isso e aí, por que eu não falei do abusador, do selvagem, tal? Porque não é nosso tema. Eu estou falando da questão própria social, da família achar que uma menina é mulher. Estou enganado disso, gente? Vocês acham que não existe isso no país? Ou eu estou falando? Então, Eli Moreira, eu morei em outras regiões do país. E eu vi muito isso. E às vezes a família não tem um tom negativo, só que a estrutura emocional não é. Isso está acontecendo em milhares de municípios do nosso país. E essa questão de como tratar as nossas meninas precisa ser mudada. Então, eu falando para vocês, já estou fazendo a minha declaração de que como que a gente pode fazer isso para melhorar. Eu acho que vendo pessoas com essa mentalidade, a gente tem que dizer, olha, eu acho que você está equivocado. Vai dizer para o pai que, não, o senhor está errado, porque aí começa uma briga, né? Mas essa mentalidade expõe uma criança a uma vida sexual precoce, a uma vida de maternidade precoce, a uma série de circunstâncias ruins. Então, eu acho que isso não é um preconceito, isso é um abuso social que existe no nosso país e que é uma mancha, isso precisava acabar. Então, eu fico pensando como que eu poderia melhorar isso. Cada vez que eu vejo uma situação dessa, Mas, gente, não vamos acabar com a festa de 15 anos, que tem todo o negócio da princesa, eu também não estou, sabe, querendo... Mas isso, socialmente, no Brasil, era dizer, olha, ela é mulher. Estou certo? Então, eu acho que não é. Acho que não é, não. Ela é uma adolescente. E ela tem que ser guardada pela lei, sabe? Então, essa mentalidade, às vezes, de lugares simples, expõe as crianças a uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade absurda. Então, estou dando um exemplo que eu acho que, assim, toda vez que eu vir ou presenciar uma situação dessa, né, seja na rua, uma menina na rua, eu luto para que isso não aconteça, sabe? Luto para... Mas acho que faço pouco. Acho que faço pouco porque eu poderia fazer. Na história da humanidade, e a gente pode dizer isso de uma forma muito ampla mesmo, ainda assim as mulheres se destacam. Tanto na história da Bíblia, quanto na história da humanidade, a mulher ainda chega a uma posição de destaque e hoje chega a uma posição de liderança, vamos dizer assim, em qualquer nação. Isso está acontecendo, é real. E eu queria perguntar para a Marta, né, que tem um papel de líder também aí, de uma empreendedora, como é que isso acontece? Para isso acontecer, o que tem que acontecer? Como é que a mulher chega aí? Mas eu não estou dizendo que a mulher não pode chegar, isso nós já conversamos aqui. Mas com tantas dificuldades, como é que faz? Como é que consegue chegar nessas posições de destaque, né? E hoje, em algumas das principais posições do mundo, estão sendo ocupadas por mulheres. Ou estão sendo disputadas por mulheres, né? Isso está acontecendo no mundo. Tá? Não estou dizendo que não existe desigualdade, nem preconceito. Esse era um tema, inclusive, que eu ia abordar, mas foi tão intenso até agora que eu segurei o assunto. Ele já veio à tona aqui.
Como é que isso pode acontecer? Como é que isso se deu na sua história? Como é que você vê isso? É leve, é impossível, é real? Como é que você diz esse papel da liderança da mulher, que é um papel que você exerce hoje nas empresas que você plantou, empreendeu? Como é que você vê isso? Mais alto. Eu vejo isso sendo totalmente possível, desde que a mulher assuma o papel dentro da sociedade que ela pode, que ela tem o poder de mudar as coisas e de transformar e buscar também conhecimento, né? Então, eu acho que um ponto muito importante é a mulher entender o papel dela na sociedade, buscar o conhecimento da mulher dentro da sociedade, dentro de uma empresa, os direitos dela dentro do local de trabalho e começar a fazer a construção disso de onde ela quer chegar. Então, na minha história aconteceu isso. Eu passei por empresas grandes de tecnologia que eu enfrentei diversos tipos. Enfrentei a questão de pessoas que tentaram, entre aspas, cometer algum tipo de assédio e lutar totalmente contra isso, falar não, né, aqui não. Passei por empresas onde existia uma questão de mulher contra mulher para tentar conquistar um cargo, né? Então aquele cargo é meu e aquela disputa, aquela coisa que você vai gerando mal-estar, né? Mas assim, eu acho que é muito desafiador para a mulher quebrar ainda esse paradigma, mas não é impossível, né? A gente vê na história vários exemplos de mulheres que conquistaram, né? Papéis às vezes que eram totalmente masculinos e que conseguiram ocupar aqueles papéis, né? É que eu agora não tenho os nomes, né? Depois eu posso estar compartilhando com vocês. Na minha história, eu coloquei o meu objetivo daquilo que eu gostaria de ser e daquilo que eu gostaria de colher. E eu fui trabalhando com isso. Eu fui trabalhando e lutando contra preconceitos, né? Eu venho também de uma origem muito, muito, muito humilde, né? Quem conhece a minha história sabe. E eu enfrentei não somente o preconceito pelo fato de ser mulher, mas também o preconceito de onde eu saí, aonde eu cheguei, né? Mas eu consegui. Então, eu acho que isso é possível para todas as mulheres, né? Não é fácil você estar num cargo de liderança, você é testado sempre, né? Inclusive, até como diretora, como presidente da CEO da Benê, eu já tive pessoas que eu trouxe para ser braço direito meu e que queriam, sabe, tratar como se tivesse muito mais conhecimento, então tinha que tentar me dominar dentro da minha própria empresa. E eu falava, opa, peraí, então a rua, a casa, bora. Né? Então, assim, foi difícil? Foi, mas não é impossível, né? E a gente vê, aos pouquinhos, mulheres conquistando esse espaço. Eli, eu só queria fazer uma observação que, assim, uma das primeiras empresas minha, ela era composta, praticamente, eu já comentei, por mulheres. E justamente eu quis trazer esse foco de trazer mulheres para trabalhar comigo, porque a gente ia lidar com o ser humano, né? Lidar com o RH, lidar com pessoas, desculpa, a minha língua, preciso de um copo de água, se alguém puder trazer, de lidar com pessoas. Eu acho que a mulher, ela tem essa doçura, a mulher tem essa gentileza, tem a delicadeza de lidar com outro ser humano, né? Então, eu acho que isso ajudou muito a minha empresa a crescer, né? Essa forma da mulher lidar com o seu semelhante, né? Meus pais eram duas pessoas, e eu já estou indo para o nosso encerramento, viu, gente? Meus pais eram duas pessoas que vieram do interior do Espírito Santo. Eu sou um paulistano, nasci aqui, vivi a vida inteira. E um dia, a mamãe tinha uma vida
antes de casar com meu pai, ativa, era professora e tal. Mas a vida inteira dela foi cuidar da gente e cuidar da casa. Um dia meu pai estava do nada falando assim, olha, sem a sua mãe eu não seria nada. Falei, é, pai? Falou, é. Então, assim, eu sou um cara relativamente muito bom conhecedor de restaurantes na cidade. Mas não foi porque eu aprendi isso em berço. Lá em casa só comia em casa. Se você falar assim, mamãe, não, que isso? Eu faço melhor em casa. E ela adorava cozinhar e tudo isso, né? E o que meu pai estava me dizendo naquele dia? Que a maneira como minha mãe economizava fazia com que a gente tivesse condições de ter uma vida melhor. Porque ela estava sempre pensando em um jeito de melhorar a vida da gente. A Bíblia, ela começa a falar da criação do homem e ela não tem do homem, gênero humano, e ela tem, o hebraico vai fazendo uma formação poética, que eu acredito ser verdade, apesar de ser poético. E na poesia, quando Deus cria o homem, e ele deixa que o homem tome consciência da vida dele, há uma expressão no hebraico que diz, e viu Deus que não era bom. E até aquele momento da criação, e viu Deus que era muito bom. Mas quando ele chega no momento, e o hebraico, eu queria só contar para vocês, que Gênesis não é a história da criação do homem, tá? Da criação do universo. É a história da recriação. Ele começa a história dizendo que a Terra era o caos. Tá? Então ele não começa a dizer que não, a Terra começou aqui agora. Não, não. É a história de quando a Terra já era um caos, que aí pode mostrar para ela de quanto tempo ela existiu e tal, mas ela estava caótica. E aí Deus começa o trabalho da recriação. E por que não era bom? Porque o homem e a mulher têm perspectivas diferentes. E aí não dá para generalizar. O homem é assim. Não. E a mulher é assim. Não. Tem mulher que não é assim, tem homem que não é assim. Tem homem poético, tem homem que, né? Flor, mas nós vamos comer isso hoje, né? Então, é muito geral a coisa. Mas um fato real é que existe uma beleza, uma generosidade, uma dádiva de vida que é concedida para o gênero humano. Quando eles aprendem a compreender que eles se multiplicam. Eles não dividem, não subtraem, não é um jogo de tênis, como dizia Rubem Alves, é um frescobol, né? Quando a bola cai, os dois perdem. Então, a vida humana, ela foi feita para ter uma beleza na multiplicidade dela. Como a gente está numa sociedade violenta, quem é diferente e mais fraco, apanha. É roubado, está disposto a qualquer situação. Mas é interessante que eu vi na fala de vocês, não importa se você veio da periferia, se você viu violência, as lições mais fortes que ficam vêm da doçura. É a doçura que nos ensina. Não é a crueldade. A crueldade nos distorce. E ela não é boa. Então Deus entendeu que o mundo sem as mulheres não ia ser bom. E aí ele entra com esse processo da maneira dele criar, dizendo o seguinte, o homem precisa perceber isso, que existe uma generosidade minha na criação. É engraçado que eu ouvi nas mulheres sobre esse poder que as mulheres têm, e dando muitas palestras sobre temas de relacionamento, a Bíblia dá uma responsabilidade para a mulher diferente para o homem. Diz que ela edifica a casa. E a mulher ela tem uma capacidade de observação brutal. Se você não sabe disso, é que você não convive com a mulher. A mulher ela vê detalhes e ela se atém àqueles detalhes que para muitos homens não faz o menor sentido. Algumas mulheres usam essa observação para destruir. Destruir. Coisa mais feia é uma pessoa que diz que ama o outro e está destruindo ele na frente de todo mundo. Usando o seu senso de observação para
de forma ácida, destruir a pessoa que ela diz que é o companheiro dela. Então, a mulher tem um papel tão grandioso, até no Brasil, que a gente disse hoje à noite, os convidados, que é matriarcal, tem o peso dos erros, das coisas todas, mas tem uma possibilidade de generosidade, de beleza, que muda o mundo. Que já está mudando o mundo desde as bases, que vocês falaram com tanta ternura, até as posições de destaque. Lutar contra o preconceito é lutar contra um estado de coisas que já está posto. E que a gente precisa olhar para isso com estranheza e, às vezes, com mais rigidez, para dizer, isso não pode continuar assim. E essa agência, o agente de mudança, a Marta colocou muito sobre as mulheres, mas somos nós. Eu não estou dizendo que ela não quer dizer que não somos os homens e as mulheres. Quem não vai lembrar dos seus pais dedicados, da sua maneira, dando a sua vida pelas suas famílias? Essa beleza toda está no gênero humano. Está na nossa melhor performance, sem que a gente precise performar nada. Só acolher a generosidade do processo divino de criar a vida, que nos deixa sonhar e alcançar o lugar que a gente precisa alcançar com muita felicidade. Claro que se duas pessoas vivem juntas, é muito natural que elas compitam, que elas tenham uma competição. E isso acontece muitas vezes. Não importa, nem que seja colega de quarto. O cara não é nada. O cara já, que roupa que ele está usando. Mas não é para ser assim. É preciso que a gente olhe para a generosidade da vida do Criador e consiga viver uma vida melhor. Para finalizar, a gente está vivendo num tempo em que a tragédia está sempre em cena. Você abre, se você é um leitor diário dos jornais digitais, seja lá do que for, parece que o mundo é uma tragédia sem fim. E parece que no Brasil a gente só tem coisas horríveis. Esse país não tem mais jeito. Isso é injusto para milhões de brasileiras e brasileiros que estão dando as suas vidas de forma generosa para mudar a vida de populações inteiras. Se a gente fosse reportar isso todos os dias, não ia ter nenhum veículo capaz de comportar tantas notícias maravilhosas. Há brasileiros e brasileiras heróicos. E são tantos, tantos e tantos. Mas nós temos uma cultura luso-brasileira de muita depreciação. Existe esperança andando nas ruas, nas conduções. Existe esperança em cada um de nós que refletimos essa generosidade. Graças a Deus pelas mulheres, pelo poder transformador que elas têm, e que o nosso desejo hoje, do nosso podcast do Essencial, é que as mulheres, assumindo posições de liderança, compartilhem ainda mais essa generosidade e essa visão de mundo com muita bondade, com muita criatividade e com muita esperança. Tá bom? Vamos aplaudir o podcast de hoje aí? Gente, eu estou muito grato à Marta por ter estado com a gente aqui hoje. Foi um tempo muito intenso, a gente falou de coisas muito essenciais sobre a mulher, sobre o papel da mulher, sobre essa questão da liderança e sobre a visão de mundo que a gente precisa ter. Eu fiquei encantado com essa noite, com os convidados, o que os convidados falaram, foi muito incrível. Então, vale a pena se acompanhar o podcast. Quero agradecer mais uma vez a Marta por ter estado aqui no Essencial com a gente. Obrigada a todos. Espero que vocês curtam esse podcast e entendam a importância do empoderamento feminino. Abraço.